Então, a gente vai falar do aleitamento como uma estratégia de prevenção contra a obesidade. Alguns pontos que eu quero abordar hoje com vocês são os benefícios que a amamentação ela pode trazer, não só para o bebê, mas a gente tem uma série de evidências de benefícios para a sociedade, para o meio ambiente e para essa mãe que está amamentando. A gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de leite materno. Sim, nós temos algumas diferentes de acordo com o tempo desse leite, composição desse leite. A gente vai discutir isso brevemente hoje. E também vai falar um pouco do como que a gente faz para manter essa amamentação acontecendo, tá? Um ponto que eu acho que é interessante a gente começar a falar é que a amamentação, ela é um processo muito, muito importante para a gente nutrir essa nova vida que chegou a esse mundo. Mas, além disso, o processo, né, quando a gente começa a andar, a gente começa a engatinhar, a gente rasteja, e todos os processos de aprendizagem, eles são um pouco difíceis no começo. Então, a amamentação, por mais que seja um processo muito importante, ele não é um processo fácil de ser feito. Então, a gente precisa de um esforço materno, um esforço da criança, um esforço dos profissionais de saúde, de redes de apoio que vão fazer com que essa mãe se sinta confortável para fazer a amamentação. E por que ela é importante? Porque a primeira coisa que a gente tem quando a gente tem a amamentação é um melhor vínculo mãe e filho. O fato da mãe poder olhar essa criança, o fato de ter esse contato pele com pele, faz com que a mãe tenha o estímulo da produção de leite, faz com que ela fique mais calma, que ela produza certos hormônios que trazem a ela felicidades, calmaria. Então, esse vínculo mãe e filho faz com que a amamentação ela seja possível. A criança fica mais calma, ela dorme melhor. Então, a amamentação ela tem esse principal ponto, que é o vínculo mãe e filho. Quando a gente fala de leite, acho que algumas das questões, não mitos, mas algumas desinformações que acontecem é que a criança pode sentir sede, é que o leite é fraco. E não, o leite produzido pela mãe, ele é muito importante porque ele atende todas as necessidades nutricionais da criança até os 6 meses. Então, criança até 6 meses não precisa tomar água, não precisa tomar chá, não precisa tomar suco, não precisa de complemento, desde que faça a amamentação adequada por 6 meses. Quando a gente tem a amamentação, a gente também vai ter uma situação em que nós temos melhor risco para desenvolvimento, né? Então, a gente não vai ter, por exemplo, uma mãe com risco de excesso de peso. A amamentação, ela demanda mais energia da mãe, então a gente gasta mais caloria no momento da amamentação, e isso faz com que a mãe, que ganhou um pouco de peso durante a gestação, o que é normal e é necessário acontecer, ela vá perdendo aos poucos também esse peso que ela ganhou por conta da amamentação. Então, a gente fala que a amamentação é um processo muito autossuficiente. A gravidez faz com que a mãe ganhe esse peso e a amamentação faz com que a mãe perca esse peso. Esse é um processo natural que vai levar alguns meses, mas que vai acontecer, a mãe vai voltar ao peso normal antes de ter o filho. Essa mãe também vai ter uma série de proteções para o seu filho. Então, por exemplo, a gente tem menor risco de infecções quando a gente está falando com crianças que amamentaram, elas têm um sistema imunológico mais robusto do que crianças que usam fórmula infantil. Então, as alergias, elas tendem a ser menor também. Essas crianças, elas têm também menor risco de desenvolvimento de alguns tipos de doenças, por exemplo, diabetes, por exemplo, a obesidade, que é o nosso tema aqui, entre outras doenças. O desenvolvimento cognitivo dessa criança ela é melhor, essa criança é uma criança que tende a ser mais calma, porque ela está fazendo a amamentação. Além disso, a gente tem que pensar na saúde da mãe. Quando a gente tem uma mãe que amamenta, ela tem uma proteção também contra alguns tipos de doença. Então, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, desenvolvimento de diabetes do tipo 2, pressão alta. E para a criança, ela também vai ser importante, porque depois de 6 meses, a gente já tem informações na literatura que falam que essa criança aceita melhor a introdução de alimentos, que deve acontecer após os 6 meses de amamentação exclusiva. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente vê que a gente tem uma série de benefícios. Uma série de benefícios que incluem melhora
do sistema imunológico dessa criança, melhor desenvolvimento dessa criança. Tanto é que a gente ouve muito falar que a amamentação ela é considerada uma vacina, principalmente quando ela é dada no início da vida dessa criança. Porque a gente tem uma composição nesse leite materno que faz com que esse leite ele funcione realmente como um grande portador de imunoglobulinas, de componentes de sistema imunológico que passam essa proteção para a criança. A mãe vai produzindo anticorpos a vida inteira. Então, no momento da amamentação, ela consegue fazer com que esses anticorpos, a microbiota também desse leite, ela é diferenciada. Nós temos vários fatores, microRNAs, partículas pequenas que interagem ali, formando um sistema imunológico mais robusto. Então, o leite materno, ele vai ter uma composição imprescindível para essa criança se desenvolver, mas ele vai variar um pouquinho de acordo com uma série de fatores. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma criança que amamenta por livre demanda, porque a amamentação deve ser sempre por livre demanda. O bebê quer amamentar? Vou deixar o bebê amamentar. Então, quanto tempo é de uma mamada para outra? Vai mudar um pouquinho a composição desse leite, né? Quanto vai ter de gordura, quanto não vai ter de gordura. Quanto de atividade física essa mãe faz, como que está a saúde dessa mãe, né? O metabolismo dessa mãe, se essa mãe está com sobrepeso, se essa mãe está com obesidade, a idade dessa mãe, a dieta dessa mãe, fatores psicológicos, será que essa mãe consegue dormir? Qual estágio de lactação essa mulher está? Qual que é o gênero da criança, a data de nascimento dessa criança, se ela nasceu prematura, se ela não nasceu prematura, a composição dessa criança. Então, são vários e vários fatores que podem, de certa maneira, modificar um pouquinho a composição do nosso leite. Mas, basicamente, nós temos no nosso leite todos os macronutrientes e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento correto daquela criança. E de acordo com a fase de lactação, por exemplo, a mãe acabou de ter aquele filho, o leite materno ele vai ter uma composição um pouquinho diferente da mãe que amamenta a partir do segundo mês. Por exemplo, nos primeiros dias, e aqui tem sempre uma divergência entre quantos dias são, mas os primeiros dias, entre 5 e 7 dias, a gente tem um leite chamado colostro. Esse leite, ele é um leite que ele é um pouquinho amarelado até, ele tem uma composição diferente do leite maduro, que é bem cheio de proteínas e imunoglobulinas e fatores de sistema imunológico, que é realmente para proteger aquela criança e já dar aí um aporte importante de proteínas logo nesse primeiro contato com a mãe com leite materno. À medida que a mãe continua amamentando e essa transição vai acontecendo, a gente tem um leite de transição que ele vai ser um pouquinho diferente do colostro, ele já vai ter menos proteínas, um pouquinho mais de gorduras e mais carboidratos, que também é para fazer com que essa criança consiga ganhar peso e continuar o seu crescimento. E a partir aí do final do primeiro mês, do comecinho do segundo mês, a gente tem um leite realmente mais branco, mais conhecido da gente, que vai ter um pouco mais de gordura e um pouco mais de nutrientes para a gente continuar fazendo com que essa criança evolua e continue crescendo. O que eu acho importantíssimo da gente falar? Essa questão de, meu leite é fraco, minha criança não ganha peso. Isso pode estar relacionado com o jeito que a amamentação está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes a criança começa a mamar no peito, aí dorme, ou está muito agitada, aí a mãe dá o outro peito. Geralmente, a gordura do leite, ela sai no final da mamada. Então, uma orientação que a gente sempre dá é que a gente consiga fazer com que a criança mame num peito, acabe aquele leite e aí passe para o outro peito, para que a gente tenha, assim, essa saída de gordura e essa criança possa utilizar essa gordura também para crescimento e para ganho de peso, ok? Quando a gente está falando de amamentação, eu achei bem importante a gente também trazer alguns pontos relacionados a custo. Quando a gente fala de amamentar uma criança, a gente consegue verificar que a gente reduz o risco daquela criança ficar internada, daquela mãe ficar internada, ou ter que usar algum tipo de medicação ou alguma atenção à saúde específica. Eu deixei as referências, se alguém precisar das referências depois a gente pode conversar, eu passo, mas um estudo saiu falando que se a gente tenha
um incentivo exclusivo para a amamentação durante 2 anos, então a gente gasta aí pelo menos uma parte do orçamento nessa questão da amamentação. Em vários países, Estados Unidos, China, Reino Unido, inclusive o Brasil, a gente tem uma economia de pelo menos 2 milhões de dólares. Então, é um volume muito grande em que a gente consegue salvar de dinheiro, e a gente sabe que aí os recursos eles estão sempre limitados quando a gente fala de saúde pública. Então, o incentivo à amamentação, ela também faz com que a gente tenha uma diminuição de gastos em saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Quando a gente fala de poluição, de meio ambiente de uma forma geral, a gente tem uma redução da poluição quando a gente também incentiva a amamentação, porque a gente tem uma redução da produção de fórmulas infantis, das embalagens que envolvem esse tipo de fórmula, do uso de mamadeiras, de chucas, de chupetas. Então, sempre que a gente está falando de questões ambientais, a gente também precisa lembrar dessa questão da amamentação. Quando a gente tem uma estimativa, né, saiu um estudo no Reino Unido, falando que quando a gente tem a amamentação por 6 meses, a gente consegue economizar, digamos assim, cerca de 90 a 150 quilos de emissão de poluentes por bebê. Então, se a gente colocar na conta isso, a gente tem, ao final de um ano, uma série de proteções contra o meio ambiente. Então, você quer ser ambientalmente consciente, então vamos incentivar também a amamentação. Esse mesmo estudo, ele faz uma analogia que eu achei interessante da gente trazer, que se a gente for pôr isso em números, a economia seria equivalente a tirar aí 50 mil, pelo menos, carros das estradas a cada ano. Então, a gente consegue ter uma redução dessa carga de gás carbônico, mas também outros fatores que estão relacionados com a produção de fórmulas lácteas, que principalmente estão falando aí sobre os laticínios. Então, a gente tem uma redução do gado, que é importante para fazer esse produto, da concentração hídrica. Então, a cada quilo de pó que a gente produz, são gastos pelo menos 4 mil litros de água. Então, vamos fazer essa conta, realmente a gente está gastando muita água, sendo que a produção do leite materno, ela é praticamente isenta de degradação ambiental. Então, a gente vai diminuir também a poluição quando a gente vai incentivar a amamentação.